Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, né, do nosso podcast, o meu primeiro estágio na agronomia. A gente está continuando, né, trazendo pessoas que tiveram essa experiência para poder contar um pouquinho para você que está ainda com dúvida, que está tentando fazer, né, essa etapa tão importante na formação do futuro engenheiro agrônomo. E hoje, no nosso episódio, a gente vai ter a felicidade, né, e a alegria de estar recebendo agora, né, engenheiro agrônomo, Salvo. Muito obrigado, Salvo, pela sua presença. Olá a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui juntamente com o professor Jorge, né, que também, inclusive, já foi meu professor, e estou aberto aqui às possibilidades, às perguntas, né, e, claro, contribuir de forma positiva, né, para todos vocês. Salvo já nos ajudou em outros momentos aqui, né, na nossa instituição, já dei aula para ele, né, então a gente tem um pouquinho de familiaridade, mas, Salvo, o pessoal não lhe conhece, né, a gente aqui divulga esse material e muita gente vai ter acesso. Quem não lhe conhece, né, se apresenta um pouquinho, quem é você, de onde é que você fala, que às vezes as pessoas não sabem mais ou menos. Meu nome é Sávio, como já foi citado, né, eu sou aqui de Limoeiro do Norte, interior aqui do estado do Ceará, aqui da região do Vale do Jaguaribe. Eu sou formado, né, em engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus do Limoeiro do Norte, né? Me formei recentemente, no caso, ano passado, e atualmente eu sou consultor técnico de vendas aqui da Agrovale Limoeiro do Norte. Certo. Salvo, comenta um pouco, né? Porque cada um tem um momento que a agronomia chega na sua vida. Ora é você que procura, ora acho que a agronomia ela acaba nos encontrando. Como é que a agronomia chegou na tua vida? Como é que foi esse processo? Bom, assim, eu tinha tentado o Enem, né? De início eu não queria a área da agronomia, eu queria a área da saúde, uma enfermagem, enfim, seria a área da saúde no início dos meus planos. Porém, eu não consegui passar por causa de 2 décimos, né, no vestibular da UES. E aí eu fiquei um pouco frustrado, decidi não tentar novamente outro vestibular ou outra área da saúde. E aí abriu a oportunidade, né, uma área mais parecida, que envolvia biologia, né, é a área que eu mais me identifico. E aí apareceu a oportunidade que mais encaixava seria a agronomia. No caso, seria, né, de cuidar de plantas, né, de seres vivos também, né. E aí eu me inscrevi, né, no IFCE Limoeiro do Norte. De início, eu não gostei muito, né, das primeiras disciplinas, né, por conta de cálculo, física, estatística. Então, a gente já entra, né, com aquele baquezinho de cálculo, física, estatísticas, cálculo 1, 2, 3, né, e que aí já dá um peso grande quando a gente entra na graduação. Mas depois do terceiro semestre, aí eu fui gostando, né, me aprimorando mais, e agora estou, né, apaixonado pela agronomia. Comenta um pouco, Salvo, que a gente acaba querendo saber para conhecer, né? Às vezes a gente tem laços da própria família, né? Você teve esse contato ou não, ou você nunca foi o menino de visitar curral, de conhecer uma propriedade rural. Conta aí um pouquinho. E sim, como eu disse, eu moro em Limoeiro, né, no interior do Ceará, e, e eu também moro em uma comunidade também de Limoeiro, que é chamada Sito Quixaba. E aí meus pais, né, são familiares agricultores, toda a minha família, né, porém são de agricultura familiar em relação a vacas leiteiras, né, e também a produtividade do limão. E aí tive envolvimento, né, colher limão, né, me arranhando nos espinhos dos limões,
né? E só não muito vacas, né? Que eu nunca fui muito fã. E plantas, até hoje. Mas aí, minha infância, enfim, vivendo na comunidade rural, né? Juntamente com a agricultura familiar, vacas leiteiras, limão, enfim. Teve também, sim, esse envolvimento. Sim, sim. Tu comentou aí que tu é de uma comunidade rural, né? É muito distante, Salvo? Como era esse teu deslocamento para o IF? Em média, 5 quilômetros só. Ah, pertinho. Sim, sim. Certo. Salvo, conta aí um pouco como é que foi o teu primeiro estágio. Onde é que foi? Meu primeiro estágio foi na Cultivar Agrícola, aqui também em Rio Grande do Norte, uma empresa agropecuária, né, de venda de produtos agrícolas, né? E aí foi o meu primeiro estágio. Eu fiquei lá 3 meses, né, estagiando. No caso, foi o estágio obrigatório, né? E aí eu tive uma boa vivência, né? Onde se viu bastante, né? Para o profissional que sou hoje, que também estou nessa área também, na área comercial. Então foi um pilar, né? Foi um início, né? Que com certeza contribuiu para a minha formação e também para o profissional que eu sou hoje. Sim, sim. Conta um pouquinho quais eram as suas principais funções lá. O que é que tu fazia quando chegava no estágio? Pronto, as minhas principais funções era basicamente é, praticamente o que eu faço hoje, né? Ser consultor técnico. A gente ia para o campo, né? Sempre, todo o meu estágio foi em campo, né? Meu estágio foi supervisionado por duas funções. Um era gerador de demanda, né? Fiquei um mês com ele. E outro foi realmente um vendedor externo, consultor técnico de vendas externos. E aí, esse gerador de demanda, nesse primeiro mês, a gente ficou visitando áreas, gerando experimentos, teste de produtos, né? Procriando, né? E buscando mais clientes. E aí, no segundo mês e no terceiro mês, a gente foi já mais para a área comercial, de vendas, né? Partindo aí para negociações, também consultorias, indicação de produtos, né? Então, toda essa questão de vendas foi do segundo e do terceiro período, né? No caso, mês, né? Do meu estágio. Então, basicamente foi isso. Foi campo, foi ver lavouras, foi ver plantios, identificar doenças, pragas, deficiências nutricionais, a porcentagem de produtividade que ia ter, na época estava existindo já a soja, né, no período que a gente tem aqui no Ceará, no Vale do Jaguaribe. Então, assim, foi bastante proveitoso. Então, tudo eu consegui aproveitar, né, para ser realmente o profissional que sou hoje. Comentando até dessa tua experiência, né? Foi logo contato com o produtor. Como é que foi, Sávio? Assim, foi tranquilo sair da universidade, no ar-condicionado, só no data show, e agora ter que ir para o produtor e conseguir explicar, né, de uma maneira que ele entendesse como é que foi esse teu processo? Do início é um pouco diferente, né? A linguagem do produtor para o profissional agrônomo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter essa visão de que quando a gente sai da graduação, né? Não são também ou as pessoas que a gente vai atender não são profissionais também da área, né? Eles são produtores. Então a linguagem deles são um pouco diferente. E nós temos que ter esse senso de tentar falar o mais explicado e mais simples possível para eles, para que não confunde a mente deles, né? E acaba que complicando mais ainda a gente, né? Que às vezes vão dizer, esse agrônomo só quer saber de tudo, e não sei o quê. Né? Então a gente fica um pouco queimado em relação a isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente for visitar uma propriedade rural, né? Algumas áreas, né, a gente ter o senso, né, de como a gente vai falar com o produtor. Primeiro, a gente tem que ouvir o que o produtor tem a dizer, ouvir a causa dele. E, basicamente, quando a gente escuta o que o produtor vai dizer, a gente já encontra a solução na conversa mesmo já com o produtor. Porque, às vezes, a maioria das vezes, alguns, né, quer testar o nosso conhecimento. E a gente tem que ter também
esse senso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega na propriedade é ouvir. Ouvir a dificuldade, ouvir o problema, ouvir o que é que ele está passando e aí sim a gente buscar a solução conforme a necessidade desse produtor. Porque foi isso que é essa a nossa função. Buscar soluções, resolver problemas, né? E, claro, crescer a produtividade desse produtor, né? Sim. Comenta também, sabe, quando você fez esse estágio, tu estava pagando alguma disciplina? Tava, sim. Eu acho que era só uma disciplina, Só uma, eu acho. né? Mas como é E que era? Lidar com disciplina e trabalhar? é, era até fácil. Assim, aí eu conciliei, né? Porque eu tinha um dia na semana que eu não ia, entendeu? E aí eu conseguia, os demais dias eu conseguia fazer normalmente. E as horas vagas, que seria à noite, né? Aí eu consegui fazer a questão da escrita dos relatórios, né? O TCC, a apresentação, todo esse processo. Claro, no final da graduação, sim, é um pouco corrido. Verdade. Comenta também, Sal, vou aproveitar, né, a oportunidade que tu está aqui, porque tu também se aventurou em tudo que a agronomia pode proporcionar, né? Você foi também do CA, então acho que tu já tinha noção de como é corrido, né, a vida do aluno da Certeza. agronomia. Como era para ti lidar com tudo isso, porque não é um estágio propriamente, mas também é um mini estágio ali que você está lidando com diversas pessoas, né? Como é que foi? Foi tranquilo? Tranquilo? Tranquilo é uma palavra muito forte. Eu entrei no CA, eu acho que foi pós-pandemia, uma coisa assim. Aí passei. Foi um ano e alguns meses, né? Porque eu assumi antes, por causa que a minha prima, no caso foi a Emanuele, ela passa no mestrado e aí teve que sair. Então, desde o início, antes de ser eleito, já estava assumindo, né, algumas funções. E aí teve todo aquele processo, claro, da votação e tudo. Mas foi bastante corrido, porque tinha muitos envolvimentos, né? Tem que ter muitos eventos, né? A gente tem que procurar palestrantes, ofertar oficinas, né? Mini cursos. Então, assim, teve muita correria, mas também eu aproveitei muito, né? Porque, assim, a gente conseguiu ter muito network, né? Muitos contatos com agrônomos já formados, né? Que a gente buscou para trazer essas palestras, esses eventos, né? Cursos extras também. Então, assim, foi bastante proveitoso, porque a gente vai tendo contato diretamente com já profissionais do mercado. Então, é bastante legal. E aí, na época, eu era o presidente do CA, tinha bolsa também, de iniciação científica, tinha também disciplinas. Então, assim, foi um ano bastante corrido. Eu não tinha quase tempo para nada, mas deu tudo certo. Era sempre Sim, na sim. correria. E ainda tem uma vida pessoal à parte, né? Que a pessoa tem que manter família, a pessoa tem que também tirar um momento, né? Para a sua sanidade mental até. A realidade de vocês, sabe, ela é muito parecida com os meninos aqui do nosso campus de Acaraú, que a gente está bem pertinho de um perímetro irrigado, né? Comenta aí como era, porque vocês têm uma unidade bem próxima, né, da UEP, vocês iam. Então, assim, os nossos alunos, às vezes, eles esperam que vai chegar alguém, ó, vamos lá. Como era o contato de vocês com os produtores? Vocês iam, dava cara a tapa? Como era? Aqui, em relação a visitas, né, com alguns produtores, tinha algumas disciplinas que a gente ia, né? Principalmente fruticultura, olericultura, eram as disciplinas que a gente mais visitava produtores, né? Produtores de banana, produtor de mamão, a área de pimentão, a gente sempre ia bastante. Mas, assim, o contato que a gente tinha era mais mesmo na web, né? Questão no caso, a unidade de extensão de pesquisa que a gente tem aqui, né? Que a gente tinha mais contato. Mas questão de visitas, claro, a gente tinha visitas sim, mas onde a gente aprendia mesmo na marra era aqui na web mesmo. A gente tinha área de banana, mamão, aí as hortaliças, né? Assim, a gente aprendeu bastante no campus mesmo. Sim. Comenta um pouco, sabe? Porque, assim, lá na graduação, tu podia escolher teu coleguinha do trabalho, né? Quem é que vai apresentar o seminário.
e lá no trabalho a gente não pode escolher, né? Como é que foi essa diferença do trabalho em equipe para você? Você estranhou, achou tranquilo, ou até essa vivência do CA meio que lhe preparou, né, para lidar com pessoas? Não, foi tranquilo, foi de boa. É, como até você disse mesmo, né? Teve esse preparo antes de entrar no mercado, né? Porque eu ficava 24 horas direto ligado com várias pessoas, né? Tanto alunos como professores, né? Que a gente sempre ajudava, questão de disciplina, questão de horário, ajustar horário, tudo a gente estava envolvido, né? Então, eu lidava com muitas pessoas diferentes. Então, assim, não teve nenhum problema. Questão de, chegar numa empresa, fulano, não senti esse baque quando eu saí da graduação, não. É bom porque às vezes a gente não vai ter essa escolha, né? Então Certeza, não tem? tem que estar preparado, né, para todos os Sim. possíveis colegas. Salvo, comenta aí. O que é que tu considera que tu aprendeu, né, nessa tua vivência, não só desse teu estágio obrigatório, como também das demais atividades que você falou aí, que você fez, iniciação científica, fez a parte também ali do CA. O que é que tu considera que tu aprendeu fora da sala de aula, que hoje, como profissional, tu acha, rapaz, isso é que é importante. Se a pessoa ficar só naquela de ir para a sala de aula, de decorar para fazer prova, não vai aprender. O que é que tu acha assim que é o diferencial? O que eu mais aprendi foi estar no grupo de pesquisas que tem aqui no IFCE, né, que é o NESA. Eu passei 2 anos nesse grupo de pesquisa, né, e como falei, é uma área tanto de fruticultura, como de hortaliças, ou seja, praticamente no geral da agronomia, só não tinha grandes culturas. E a gente pode perceber que existe diferença de pessoas que só ficam em sala de aula, de pessoas também que vão para campo. Então, assim, muitas coisas que a gente via em sala de aula, a gente conseguia colocar em campo. E quando a gente colocava em campo, às vezes não era aquilo que a sala de aula dizia, porque tem muita diferença mesmo. Questão da teoria com a prática. Claro, tem coisas que batem, né, com os estudos, mas tudo deve ser analisado conforme as necessidades, né, que está sendo apresentadas. E com isso a gente só vai aprender na prática, né? Porque na teoria a gente sabe o básico, os caminhos que a gente vai trilhar, né, para buscar informação, buscar, né, esse conhecimento, mas na prática é que a gente vai mais aprender, vai conseguir mais diagnosticar doenças, pragas, entendeu? Então, assim, é importante, né, o aluno, desde quando chegar na graduação, ele buscar algum grupo de pesquisa, algum professor que auxilie, né, durante toda a sua graduação, porque se for somente de trabalhos, teoria, vai ter uma certa dificuldade quando for para campo. Claro, eu falo isso em questão de agrônomo que vai para campo. Né? Claro, tem agrônomo que vai na linha da pesquisa, que vai seguir a linha, né, de outras áreas, mas se for em relação a campo, a gente tem sim que estar em prática. Então, eu comecei a graduação, pouco tempo eu já comecei a entrar nesse curso, nesse grupo de pesquisa, então isso já ajudou. E a gente vê a diferença, nós que fazia parte do NES, para alguns alunos que não faziam parte do NES, a diferença. De perguntas simples, sei lá, de alface, de banana, já tinha esse diferencial que a gente conhecia mais do que alguns alunos que era só na teoria. Então é importante sim que a gente faça um estágio, busque praticar o que a gente está aprendendo na sala de aula. Sim, é muito importante. Salvo, comenta aí também, né, que assim, geralmente o aluno, quer seja no laboratório, quer seja no estágio propriamente, às vezes quando a gente faz algo de errado, quando às vezes a gente não sabe de alguma coisa, fica com receio, né, de consultar o supervisor. Conta aí como foi para ti essa relação com os teus supervisores, né? Era tranquilo, era um canal aberto, tu podia dizer assim, olha, isso aqui eu não sei, me explica direitinho, ou não, ou era aquela coisa linha dura, tem que saber mesmo, como foi? Não, na verdade, eles sempre foram muito legais, né? Não só comigo, mas também com todos os alunos, né? Os discentes que faziam parte desse grupo. Tanto da iniciação científica que eu participei, tanto também desse grupo de pesquisa, que são professores diferentes,
mas a gente sempre teve essa liberdade. Eu não sei, né? Não sei, por exemplo, como controlar tal doença. Eu não sei essa doença que está chegando aqui na minha casa de vegetação, o que é que pode ser feito, como é que planta isso, como é que colhe isso, entendeu? Tudo isso a gente conseguiu ter esse contato, ter esse acesso. Então nunca foi um problema, não. A gente sempre foi muito aberto. Que até uma frase que ele dizia que o momento de a gente errar era na graduação. Então a gente nunca tivesse medo de perguntar aos professores, né? E também aos nossos supervisores, que o momento de errar seria agora na graduação, nesse grupo de pesquisa, né? Que realmente era em campo. Então, é por isso que a gente nunca teve esse medo, esse receio, né, de perguntar. Porque ele sempre dizia, a hora de errar é agora. Você não pode errar nos 50 hectares de soja, né? Que o prejuízo vai ser muito grande. Então, o certo é errar na graduação, é chegar para o professor perguntar. Se não sabe, buscar, ou então ter o telefone de quem sabe, né? Isso é muito importante, do que a gente errar em campo. Certeza, né? Saber para quem correr. Às vezes você não precisa saber de tudo. Você pode Certeza. saber a quem consultar, né? Também dizia isso. Às vezes você não sabe nada, mas o acesso, o material da Gruna agora é o celular. Se você não sabe, tem que ter o contato de quem sabe. Sim, sim. Sabe, a gente vai conversando, né? E o tempo voa. A gente aí já está indo para o nosso final, né? A gente faz esse bate-papo mais para ter esse pequeno conhecimento de como foi. E agora a gente vai para o momento, Safo, que a gente sempre pega do nosso convidado um conselho, uma dica, para aquele aluno que vai começar o estágio. A gente imagina logo amanhã, né? Então, a gente sabe que tem a documentação, tem aquela parte chata, burocrática, né? E agora ele conseguiu. Ele vai começar o estágio. Qual é o conselho que hoje você, como profissional, diria para esse aluno que vai começar o estágio para que ele tenha sucesso? Uhum. De início, durante a graduação, a gente observar que área a gente se identifica. Se a gente vai seguir na área de comercial, se você vai seguir a área de pesquisa, se você vai seguir a área acadêmica, né? Ser um professor, ou mesmo no se não for comercial, área de consultorias técnicas, né? Então, assim, a agronomia, o bom dela é que a gente consegue ter inúmeras possibilidades de atuar. Se eu vou ser da agricultura, né, convencional, se eu vou ser da agricultura orgânica, ou familiar, enfim. E aí, durante a graduação, seria ideal que você observasse quais as áreas, se você vai seguir a área de fruticultura. Mas, claro, se você não sabe, não, daqui que você seguir o seu estágio, você vai se identificando com alguma área, né? E aí, conforme a sua identificação, você busque estágios, né? Que você consiga confirmar o que você está gostando, o que você está tendo afinidade, né? Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai viver uma vida toda trabalhando em algo que a gente não gosta. Então, é ideal, né, que você, assim que entra na graduação, você busca, será que é isso mesmo? Qual a área que eu estou querendo? Será que eu gosto mais de fruticultura? Será que eu gosto mais de fitopatologia, de hortaliças, né, de estatística, né? Então, assim, você alinhar, né, os seus pensamentos, né, ter uma prospecção de futuro. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mexer com topografia, com drones, né, maquinários? Então, assim, tem um leque de possibilidades na agronomia. Então, minha primeira dica é você busque o que mais você gosta. Busque o que você mais se identifica. Se você se identifica com solos, procure um laboratório de solos, ou então uma empresa, né, que faz coletas, análises, né? Então, assim, é importante. Agora, eu estou saindo da graduação, estou com dúvida, então vai numa propriedade rural mesmo, vai, por exemplo, numa empresa também de vendas agrícolas, que aí a gente vai se alinhando, porque você vai, na empresa privada, você vai ter os dois. Vai ter tanto consultoria, como vai ter venda, como vai ter contato com o produtor. Então, já que vai ter alguma dúvida, então vai para uma empresa, né?
Então, assim, mas o ideal mesmo é que você, quando entrar na graduação, você já observe logo, qual é a área que eu vou querer, qual é a área que eu vou identificar. E se eu souber, o tempo, né, vai lhe mostrar oportunidades, vai lhe mostrar desafios e você vai buscando assim a afinidade. Da mesma forma que eu tive, que a minha afinidade queria ser da área da saúde. E agora eu estou aqui na agronomia e estou gostando muito. Isso que importa, né? Tá feliz. Acho que a Perfeito. principal dica é essa mesmo, que você comentou, é experimentar, né? A agronomia é um universo, né? Pois, Salvo, muito obrigado, viu, pela sua presença. Vocês não sabem como foi difícil conseguir uma agenda com ele, né? A gente sabe aí das demandas do trabalho, da correria, mas muito obrigado por você ter conseguido separar um momento aí para falar um pouquinho, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né, a você, né, também a todas as pessoas que vão ouvir. Espero que esteja contribuindo formalmente para os profissionais que vocês vão ser, né, meus futuros colegas, né, de trabalho, e que a gente possa se encontrar em breve, né, por aí, em outros eventos, em outras participações, né, e quem sabe pelas rotas do campo da vida, né? Sim, sim. Sinta-se convidado, viu, Salva? A vir aqui no nosso campo, Jacaraú, pertinho da praia, viu? Então vai ali para Pronto, a área do perímetro irrigado do Baixo Acaraú e depois corre para o litoral aqui. É muito privilegiado a nossa área, viu? Você está convidado. muito obrigado. Mas a gente agradece a você que permaneceu até o final, escutando. Possa compartilhar também, né, o que você ouviu aqui para aquele seu amigo, seu colega que está com dúvida, não só da agronomia, mas é que acaba servindo também para outras áreas das ciências agrárias, né? Então, o que a gente está tentando falar aqui é incentivar, né? Vá, experimente, tente. Então, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, Jorge. Tchau. Yeah.